Olá, servidor, olá, servidora, sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Souza, fundadora desse movimento SOS Servidor, movimento de servidores que se organizam financeiramente, que vivem bem com as suas finanças, mesmo que isso pareça algo impossível, né? Mas eu tenho visto isso se realizar na vida de muitos dos meus alunos, praticamente a maioria ou quase todos eles, vivendo, alcançando essa paz financeira, uma vida financeira equilibrada, certo? Mas vamos lá, porque hoje é dia da gente quebrar tabu, da gente falar sobre dinheiro, da gente falar mais sobre dinheiro, né? Porque se você quer ser um SOS, você tem que aprender a falar sobre dinheiro. É muito importante que você adquira esse hábito, é muito saudável para a sua vida financeira que você adquira o hábito de falar sobre dinheiro, né? E a verdade é que não tem ninguém melhor do que você para cuidar do seu dinheiro, né? É como aquele ditado que fala que o olho do dono é que engorda o gado. Com dinheiro é a mesma coisa. É muito importante que você saiba o que você está fazendo, que você aprenda a investir, que você conheça o que fazer com o seu dinheiro, né? Porque muita gente cai em cilada exatamente porque é cego nesse ponto, não conhece nada a respeito de finanças, não entende. E vocês vão ver que o que eu vou explicar aqui hoje não é nenhum bicho de sete cabeças, é algo fácil. São conceitos apenas que você precisa conhecer. Uma vez que você conheça e pratique, aquilo se torna uma coisa comum, uma coisa normal, se torna uma coisa fácil. Não é necessário que você seja um expert para cuidar do seu dinheiro, que você seja um expert nas finanças, mas você precisa saber o básico, você precisa saber os fundamentos, principalmente quando a gente fala em investimento, para que você não caia em cilada, como muita gente por aí cai. É muito comum ouvir histórias de pessoas que caíram em ciladas. E por isso muita gente acha que qualquer investimento tem risco. Eu não vou para uma corretora porque tem risco. Deixo meu dinheiro parado aqui na poupança e acaba perdendo muito dinheiro, né? Então, quando você chega aí aquele dinheiro que você não está esperando, aquele dinheiro atrasado, adiantamento do 10º, venda das licenças prêmios, né? Que eu sei que tem um monte de gente aí que vendeu licença prêmio e está aí sem saber o que fazer com essas licenças. O que eu faço, né? Com esse dinheiro aí? Vamos ver. Bom, na verdade, muitos colegas têm me procurado do TJ com essa pergunta, com essa questão. O que eu faço? Aonde eu invisto? Aonde eu coloco esse dinheiro que eu acabei de receber aí da venda da licença prêmio, que vai vir parcelado, né? Tipo Casas Bahia. O que fazer com esse dinheiro, né? E eu quero te ensinar, nessa aula, o que eu quero te ensinar é a raciocinar, é você entender como escolher o melhor investimento, não só hoje, mas em qualquer momento da sua vida. Na hora em que você tiver com o dinheiro, aonde você escolhe investir, qual o investimento mais adequado para o seu objetivo, né? É muito importante que você entenda e aprenda esses conceitos, porque o investimento ele faz parte de uma vida financeira, precisa fazer parte de uma vida financeira saudável, equilibrada, né? Se você pretende evoluir aí nas suas finanças, se você quer preparar a sua aposentadoria, ter uma aposentadoria onde você vai ou manter o seu padrão ou melhorar e não ter que cair o seu padrão quando você aposentar. Tudo isso precisa ser construído hoje e você vai construir isso como? Aprendendo a colocar o dinheiro para trabalhar para você,
aprendendo a investir, certo? Isso é muito importante, isso precisa fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia, tá? Na verdade, investimento é uma coisa muito recheada de tabus. Investimento não, o dinheiro de uma forma geral, né? Tem muita gente que pensa que investir é coisa para rico. E aí você acaba achando que porque precisa ter muito dinheiro ou porque investimento é coisa para rico, você é só um trabalhador, você tem que ficar só pagando contas, morrer pagando contas, quando na verdade, quando você aprende, quando você simplesmente se organiza e aprende algumas coisas, isso passa a ser uma realidade na sua vida. O que a gente vai falar hoje é sobre criação de ativos, é sobre aprender a botar o dinheiro para trabalhar para você, é sobre essa necessidade de que você aprenda a multiplicar o seu dinheiro, do quanto isso é importante para a sua vida financeira. É muito importante que você desenvolva essa habilidade de cuidar do seu dinheiro, de investir o seu dinheiro, para não cair em cilada, tá? Quanto mais rápido você aprender a fazer isso, melhor vai ser para você. Menor vai ser o seu esforço, né? Menos risco você corre. Eu tenho uma aluna agora, na turma 5, que ela contou para mim, né, uma professora, né, uma pessoa que trabalha muito, todo professor trabalha muito, se esforça muito, e ela muito mais ainda, porque ela me contou que ela juntava, ela pegava o dinheiro do 13º, o dinheiro, ela fazia alguns trabalhos extras, aplicava provas, e todo esse dinheiro que ela pegava de restituição, todo esse dinheiro que não era salário para pagar contas, ela juntava, pegava esse dinheiro e investia para a aposentadoria dela, ou seja, ela estava preparando uma aposentadoria tranquila. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, né? Sobre aprender a lidar com o seu dinheiro, guardar o seu dinheiro, preparar uma reserva. Só que ela esqueceu de aprender a investir. Ela esqueceu de fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje. Vocês vieram para cá, não foi para ver a minha carinha linda, mas vocês vieram para cá interessados no que eu estou falando, né? Interessados em aprender aonde vocês vão colocar o dinheiro de vocês, certo? E aí ela guardou a vida toda o dinheiro dela na poupança, né? Ela ia botando na poupança, porque era o único meio que ela sabia de investir, e de um tempo para cá ela ouviu falar que a poupança estava perdendo para a inflação, estava rendendo muito pouco, e ela juntou lá o equivalente a 200 mil reais. Tá bom para você? 200 mil reais? Para uma professora? Pois é, ela juntou, ela tinha um investimento, 200 mil reais investido. E aí, de tanto ouvir, uma pessoa da confiança dela veio falar que tinha um investimento muito bom, que esse investimento estava rendendo 10% ao mês, e era seguro, ele estava investindo o dinheiro dele, um amigo, e convidou ela também para participar desse investimento. Ela achou aquilo muito legal, já que lá na poupança, né, a poupança estava aí, a taxa Selic estava 2% e a poupança rende 0,70% da Selic, não rendia nem 2% ao ano, e ela ia receber 10% ao mês. Olha que beleza, que maravilha. Ela foi lá, pegou um pouquinho, colocou nesse investimento, recebeu os 10%. Foi lá, colocou mais um pouquinho, continuou recebendo os 10%, até que ela pegou todos os 200 mil e colocou nesse investimento. Conclusão? Era um golpe. E ela perdeu todo o dinheiro dela. E, apesar dela não ser uma pessoa endividada, ela veio fazer o curso exatamente para aprender como lidar com essas questões e nunca mais cair nesse mesmo tipo de problema. Ela vai saber e aprender a investir o dinheiro dela. Então, eu sei que vocês estão aqui com esse objetivo de aprenderem a investir. Por quê? Muita gente faz besteira com o seu dinheiro, como, por exemplo, deixar investido na poupança, que rende 0,70% da taxa Selic. O que é a taxa Selic?
é a nossa taxa básica de juros da economia, tá? É o básico da economia. É aquela taxa que rende o menor, que tem o menor rendimento possível. E aí, essa taxa básica de juros, a poupança rende 0,70, ou seja, rende muito pouco. A pessoa investe na poupança achando que está ganhando alguma coisa, certo? Quando, na verdade, ela está perdendo para a inflação. As pessoas que não sabem investir, elas caem em conversa de pirâmide, ok? Por quê? Ela não tem a noção de que o investimento de 10% não é algo factível, não é algo sustentável. Nenhum tipo de investimento vai te dar 10% ao mês, numa economia onde a taxa Selic atualmente está em 4,25%. Ou seja, uma hora isso vai quebrar e muita gente vai tomar prejuízo, certo? Então, é pirâmide, é acreditar nesse tipo de investimento mágico que vai te dar, vai render 10% ao mês. Então, se você tem um pouco de conhecimento, você sabe que isso não tem mutreta nessa história. Né? Entregar o dinheiro para terceiros investir. Quem tem que investir o seu dinheiro é você. O seu investimento tem que estar no seu nome, no seu CPF. E não entregar para terceiro cuidar, certo? No nome dele, no nome da empresa dele. Isso é um risco muito grande que você está correndo, ok? Então, você tem que aprender o mínimo, você tem que aprender o básico, ok? Se você quer aprender muito, ok, beleza. Mas o mínimo você tem que saber. O mínimo que te permita cuidar do seu dinheiro, certo? Então, vamos lá. A pergunta que eu mais tenho recebido aqui, que eu mais recebo aqui no canal, é a seguinte. Ana, qual o melhor investimento? Todo mundo quer saber qual é o melhor investimento. Eu espero não te decepcionar, mas não existe uma resposta objetiva para essa pergunta, certo? E por quê? Porque o melhor investimento é aquele adequado ao seu objetivo. Ele precisa estar customizado, certo? Ao tempo em que você vai precisar dispor desse dinheiro. Porque para cada situação, para cada tempo, você vai ter um tipo de investimento diferente, certo? Não é um investimento para todos os tipos de objetivos que você tenha. Então, quanto mais você customiza o investimento, adequa o investimento àquela necessidade que você tem, mais você vai render, mais você vai ter um investimento que tenha um melhor rendimento dentro daquela sua necessidade, certo? E eu vou explicar isso aqui na prática para que vocês entendam o que eu estou falando, certo? Vou praticamente desenhar isso aqui para você entender direitinho e não ficar mais dúvida. Quando você fizer aquela pergunta, quando alguém pergunta qual o melhor investimento do momento, você sabe que ela não entende nada de investimento. Porque quem entende de investimento não faz essa pergunta. Porque não existe o melhor investimento no momento. Existe o melhor investimento para o seu objetivo. Isso aí é a lição número 1 na aula de investimento, certo? Então, vamos lá. Alguns princípios que eu vou te ensinar aqui, se você compreender, entender, internalizar, vai abrir tua cabeça aí para um monte de questões a respeito de investimentos e você vai saber qual investimento você vai escolher. Você não vai mais cair nesse tipo de cilada como a minha aluna, que é professora, caiu, entendeu? Então, se você quer fazer o seu colchão de segurança, o seu investimento é 1. Se você quer investir para trocar de carro daqui a 3 anos, o seu investimento é outro. Se você quer investir para a sua aposentadoria, para comprar uma casa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ou para qualquer outro objetivo de longo prazo, o seu investimento é outro completamente diferente. Se você é uma pessoa avessa a risco,
avesso, não quero me arriscar de jeito nenhum. Seu investimento é um. Né? Se você é uma pessoa conservadora, se você é uma pessoa que gosta, aceita correr risco em troca de mais rentabilidade, o seu investimento é outro. Então, tudo dentro do mundo dos investimentos vai variar de acordo com uma série de questões que precisam ser analisadas antes de alguém te falar assim, não, esse é o melhor investimento. Dependendo da sua idade, você não deve investir muito em risco. Você pode investir em risco, mas só um pedacinho da sua renda, ou melhor, do seu patrimônio. A maior parte do seu patrimônio vai precisar estar em ativos conservadores. Por quê? Porque o investimento de risco, ele, como o próprio nome diz, ele tem o risco de dar certo e ele tem o risco também de dar errado, de você perder. Né? E uma pessoa já lá na meia-idade, né, entrando ali no envelhecimento, ela já não está mais numa fase de correr riscos. Enquanto o jovem, ele pode correr mais riscos. Então, ele pode ter uma carteira de investimento com um percentual maior de risco. Agora, uma pessoa depois de 40, depois de 50, ele pode investir em risco, mas de uma forma ali, um pouquinho só do seu patrimônio. Então, uma coisa que você precisa diferenciar são os tipos de investimento. Existem investimentos chamados de renda fixa ou conservadores. E o que é o investimento de renda fixa? É um investimento onde os riscos são muito baixos ou praticamente não existe. Tá? Você investe, quando você faz investimento de renda fixa, você já investe sabendo a taxa, o quanto você vai ter de retorno daquele investimento, certo? Isso é o investimento de renda fixa. No momento em que você compra aquele papel, você já sabe qual retorno que ele vai ter. Ou o retorno de um número, né? Por exemplo, 5%, vai render 7%. Ou você vai saber, vai render 150% da Selic, é um índice. Então, você já compra sabendo que vai render a taxa básica de juros, que é a Selic é a taxa básica de juros, vai render 150% da taxa básica de juros, certo? Hoje é 4,25 mais 50% de 4,25. Você já compra fazendo a conta mental de quanto você vai receber, certo? É claro que essa taxa lá na frente pode ser outra, mas você já sabe que dentro do básico da economia você vai ter 150%. Então, o investimento de renda fixa ou conservador é esse investimento, que você já sabe quanto você vai ter de volta. Por isso ele é considerado um investimento conservador, um investimento seguro. Geralmente, muitos investimentos da renda fixa, alguns deles são cobertos pelo FGC. O que é o FGC? O Fundo Garantidor de Crédito. Se aquele banco falir, se aquela instituição financeira falir, o Fundo Garantidor de Crédito te paga até 250 mil por CPF e por instituição, correto? Então, esses investimentos eles têm um risco de mercado, que é um risco muito menor. É o risco da instituição quebrar, é o risco de uma crise e aquela taxa cair muito, mas, em tese, é um investimento seguro, ok? Quais são esses investimentos? CDBs, ok? CDBs com prazo ou CDBDI, Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro, ok? O investimento mais seguro do nosso país é o Tesouro Selic. Por quê? Quem garante o Tesouro Selic? O governo. Se o governo quebrar, se o Tesouro quebrar, antes do Tesouro quebrar, as outras instituições já quebraram, os bancos já quebraram, o país entrou numa falência total. Então, o governo, em tese, ele pode imprimir dinheiro e te pagar, certo? É claro que isso tem consequências na economia, mas, em tese, é o investimento mais seguro que tem, ok? Até mesmo mais seguro do que o investimento coberto pelo FGC, porque o FGC tem limites. Ele tem um limite, por exemplo, se você tem 300 mil num banco, ele vai te pagar 250, certo? Porque é por instituição.
Então, você teria que ter 250 num banco, 50 no outro. Mas se você tiver com os 300 no banco, naquele banco, dentro de um empréstimo coberto pelo FGC, você só vai receber 250, ok? Então, LCI, LCA, que são investimentos de renda fixa isentos de imposto de renda, mas que mesmo assim você precisa estar atento, porque mesmo não basta ser isento do imposto de renda, porque às vezes você vai pagar o imposto de renda num CDB ou num tesouro direto e vai estar ganhando mais do que no LCI, LCA isento. Poupança, então, nem se fala, poupança perde para todos os investimentos, certo? Então, tem LC, letra de câmbio, né? Ou LF, letras financeiras. Então, esses são os principais investimentos ali. Tem CRI, CRA também, né? Quando tem essa letra I e essa letra A, são investimentos ligados ao setor imobiliário, ao setor agrário. Quando você compra um CDB, um papel de um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco, certo? Você empresta o dinheiro para o banco, ele paga geralmente aquela taxa básica da economia, 100% do CDI, porque o CDI é um irmão da Selic, certo? Selic é a taxa básica de juros, CDI é um irmão da Selic utilizado pelos bancos. Os bancos, nos investimentos bancários, geralmente eles não falam Selic, eles falam CDI, que é quase a mesma coisa, é um ponto percentual de diferença, certo? Então, os bancos, eles pagam, geralmente, nesses investimentos conservadores, ali 100% do CDI, né? Lembra aí, CDI, Selic, taxa básica de juros, né? Às vezes pagam menos do que isso, certo? E a poupança paga 0,70 da Selic, então paga muito menos. Um CDB, tem CDBs diários hoje que pagam 115, que é o CDB da Sofisa. O Tesouro paga 100%, e mesmo você pagando o imposto de renda sobre o rendimento, você paga sobre o rendimento, né? A tabela começa com 22,5% até 6 meses e vai regredindo até 2 anos, quando ele chega em 15% do rendimento. Mesmo assim, você ainda consegue ganhar da poupança, que paga 0,70, certo? Já a renda variável, ou melhor, deixa eu só explicar mais uma coisinha aqui. Quando você empresta o dinheiro, você compra um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Quando você compra um título do Tesouro, você está emprestando dinheiro para o governo pagar as contas dele, investir lá da maneira que for. Você está emprestando para o governo quando você compra um tesouro direto, tá? Debêntures também são um investimento também de renda fixa. Só que no debênture você está emprestando para uma empresa, certo? Você está emprestando dinheiro para uma empresa. Não tem cobertura do FGC. Tem também os fundos de investimento, tem fundos atrelados ao Tesouro Selic, ok? Esse fundo é considerado uma renda fixa, porque ele está atrelado ali ao Tesouro Direto Selic, ok? Mas, geralmente, fundos de investimento são renda variável. A renda variável, ao contrário da renda fixa, que você já investe sabendo quanto você vai receber, na renda variável isso não acontece. Na renda variável, eles são os ativos da renda variável, eles têm um retorno de capital, o retorno daquele seu investimento, ele não pode ser dimensionado no momento em que você está aplicando. Você aplica, compra aquele investimento de renda variável, mas você não sabe o retorno que você vai ter daquele investimento. Ele pode variar tanto positivamente quanto negativamente, de acordo com o mercado, de acordo com a crise, de acordo com o desempenho daquela empresa. Por exemplo, se for uma ação, pode subir, pode descer. Então, você compra de acordo com uma expectativa. É claro que ninguém compra ação dando um tiro no escuro. A pessoa compra ação estudando ali o desempenho daquela empresa, né? E tudo mais. Tem toda uma técnica para se comprar ação. E a pessoa compra, porém, tanto ela pode render muito, como ela pode
também dar prejuízo. Mas os ativos de renda variável, eles têm rendimentos, rentabilidade, no geral, muito acima dos ativos de renda fixa. Porque os ativos de renda fixa estão atrelados ali àqueles índices, que pode ser a Selic, né? Pode ser o CDI, pode ser o IPCA, que é a inflação. Tem alguns títulos atrelados à inflação também. Certo? Então ele tem uma limitação. Já a renda variável, não. Dependendo do lucro de uma empresa que você investe, como por exemplo a Magalu, que alguns anos atrás, quem investiu quando a Magalu abriu capital, ficou rico comprando ações da Magalu, porque pegou a empresa no momento em que ela deu aquele boom, certo? Assim como quem comprou criptomoeda, como quem comprou o Bitcoin quando surgiu, que valia muito pouco e aquilo cresceu, explodiu, certo? Então, quem comprou lá no início, hoje em dia vai ser bem difícil de alguém ficar rico comprando Bitcoin. Pode ter ganho, também pode ter perdas, certo? Então, quem é avesso a perdas, dependendo do seu perfil pessoal ou até mesmo outras características, não é um tipo de investimento que sirva para você. A renda variável, porque você pode ganhar muito, mas você também pode ter prejuízo, ok? Então, quem não quer arriscar, precisa ficar na renda fixa. E também, não só quem não quer arriscar, dependendo do objetivo, você também não deve e não pode ir para a renda variável, ok? Eu vou falar aqui alguns investimentos da renda variável. São aí contratos futuros, opções, ETFs, ações, commodities, câmbio, fundos imobiliários, que ficou muito famoso o fundo imobiliário depois que a Selic começou a cair. Todo mundo começou a falar muito do fundo imobiliário, porque passou a ser uma boa opção de investimento, mas é um investimento de renda variável, você pode ganhar, como você também pode perder. Fundos de investimento, renda variável também. Então, o que eu vou te ensinar agora, você já aprendeu que existem dois tipos. Renda fixa, que é conservador e que está sempre atrelado ao índice, que você já sabe quanto vai receber na hora que investe, e renda variável, que onde você não sabe o quanto você vai receber, você não tem garantia e você tem um risco maior, aquele investimento está atrelado ao desempenho daquela empresa, daquele papel, à economia, ao mercado, a uma série de questões. E o que eu vou te ensinar agora, eu quero que você anote, certo? O que eu vou te ensinar agora é uma coisa muito importante que você vai ter que, toda vez que você pensar em investir em alguma coisa, você vai precisar se perguntar, ok? Você vai precisar passar o seu investimento pelo tripé dos investimentos. O que eu vou te ensinar agora se chama tripé de investimentos. É um fundamento dos investimentos. Que quando a pessoa não entende isso, ela não consegue entender a diferença de um investimento para outro. Certo? O que é o tripé de investimento? Bom, tripé de investimento é um conceito que avalia 3 pilares dos investimentos, certo? Ele vai avaliar segurança, liquidez e rentabilidade, certo? Dentro de um investimento, você vai avaliar essas 3 questões: segurança, liquidez e rentabilidade. A segurança, o próprio nome já diz, eu não preciso perder tempo aqui explicando para você o que é. A liquidez, o que é a liquidez? É a facilidade, a velocidade em que você converte esse investimento em dinheiro. Você vai lá, saca, você vai lá, transfere, rapidamente você saca aquele dinheiro. Isso se chama liquidez. E a rentabilidade é o retorno que você espera daquele investimento, né? O quanto rende aquele investimento. Se rende muito, se rende pouco. Então, todo investimento você passa por esse tripé aqui, certo? Você se pergunta, por exemplo, imóveis. Sempre, todo investimento, o conceito do tripé, você não encontra as 3 características no mesmo investimento. Impossível. Quem encontrar, me conta, porque eu também estou interessada. Não existe investimento que tenha essas 3 características, que reúna essas 3 características.
você só vai encontrar 2. Sempre 2. E aí você vai ter que ver o que é importante para você e para o seu objetivo. Por isso que é tão importante você saber o que você pretende fazer com esse dinheiro, certo? E quando você não sabe, você precisa deixar esse dinheiro de uma outra forma que eu vou falar também, certo? Mas, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, investimento em imóveis. As pessoas falam muito sobre investir em imóveis, né? Sempre tem alunos com essa dúvida. Poxa, mas investir em imóveis não é o melhor investimento? Não é o investimento mais seguro? Aí vamos passar aqui pelo crivo do tripé dos investimentos. Imóvel é um investimento seguro? É. Não é 100% seguro não, tá? Porque você pode comprar um imóvel na Praça Seca, que há 20 anos atrás ela era valorizadíssima, era um bairro valorizado, e hoje é um bairro, quem mora no Rio sabe, por causa da favelização, cresceram muitas favelas ao redor da Praça Seca. Hoje tem tiroteio na Praça Seca, lá, à plena luz do dia. Desvalorizou os imóveis na Praça Seca, certo? Então pode ser um caso como esse, pode passar uma estrada ali e acampar o seu imóvel, né? Então o imóvel é seguro, mas não é tanto. É um seguro mais ou menos aqui assim. É rentável? Imóvel tem rentabilidade? Tem também. É seguro e é rentável. Costuma ter um bom rendimento investir em imóveis, certo? Mas ele é líquido? Tem liquidez? Não tem. Você vende um imóvel de uma hora para outra? Não. Se você quer vender um imóvel de uma hora para outra, você tem que torrar, baixar o preço e vender barato, certo? Se você quer vender pelo preço justo, você não pode ter pressa, você tem que colocar para vender, né? Então, quem tem todo o seu investimento, todo o seu dinheiro colocado em imóvel, está fazendo errado. Não pode. Você não pode ter todo o seu patrimônio, investir tudo que você ganha em imóveis. Aí eu tenho um monte de imóvel. Uma vez eu fui intimar um homem, fui fazer um despejo e ele falou, né? Eu não sei o que eu falei com ele de vender. Por que você não vende? Não, imóvel não se vende. Imóvel não se vende. Aí eu fiquei quieta, né? Falei, crença, né? Ou seja, é uma pessoa que todo o dinheiro dele está em imóvel. Se ele ficar, de repente, precisar levantar 200 mil por causa de um problema ou alguma coisa, ele vai ter que torrar, porque todo o dinheiro dele está ali, está nos imóveis, certo? Então, só para você entender o conceito, você viu? O imóvel é seguro, é rentável, mas não é líquido, não tem liquidez. Então, qualquer investimento você vai analisar dessa forma. Se o que é importante para você é segurança, é liquidez ou é rentabilidade, por que você não abre mão? E aí, vamos olhar para cada tipo de investimento, para cada necessidade. Eu dividi aqui 3 necessidades para que você entenda como avaliar essas coisas. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Do seu colchão de segurança, ok? Se você, por exemplo, é uma pessoa que não abre mão de segurança, que tem medo de arriscar, porque tem gente que não arrisca de jeito nenhum. Eu conheço vários, né? Você já vai fechar a porta para uma série de investimentos. Investimentos de renda variável não vão servir para você, porque você sabe que tem chance de perder, certo? Mas aqui, observando aqui, vamos pensar num colchão de segurança. Gente, o colchão de segurança, que é a reserva financeira, né? Muita gente conhece pelo nome de reserva financeira, é o primeiro investimento de qualquer servidor, de qualquer pessoa. Você não pode pensar em investir em outra coisa qualquer se você não tem seu colchão de segurança. Por quê? O que é o colchão de segurança? É o seguro da sua vida financeira. É isso que você precisa fazer primeiro, para começar, para organizar a sua vida na hora em que você está se levantando, até para sair do endividamento. Você precisa formar o seu colchão de segurança, certo? Então, quais as características que você vai precisar para formar o seu colchão de segurança? O que o colchão de segurança precisa ser? Vamos lá analisar aqui a ótica do tripé.
que o colchão de segurança precisa ter? Nome, primeiro nome, né? Segurança. Porque ele vai funcionar como? Na hora em que você tiver qualquer necessidade, qualquer urgência, qualquer emergência financeira, você vai recorrer ao seu colchão, ao seu seguro da vida financeira. Você não vai correr para o banco para pegar mais um consignado. Se você não cria esse colchão, você fica refém, continua refém dos bancos e financeiros. Então, primeira coisa que esse colchão tem que ter é segurança. Você não pode colocar o dinheiro lá, quando for precisar só tem a metade porque a bolsa caiu, porque o fundo imobiliário caiu, porque o Bitcoin teve queda, como teve agora. Seu colchão de segurança não pode estar na renda variável de forma alguma. E aí a pessoa não entende, não sabe disso. Alguém fala para ela assim: o melhor investimento, sabe qual é o melhor investimento? O melhor investimento são os fundos imobiliários. Nossa, tá dando muito dinheiro o fundo imobiliário. Olha, tá muito bom. Tem muita gente ganhando dinheiro com fundo imobiliário. Tem muita gente ganhando dinheiro com a bolsa, com a ação tal. Tem muita gente ganhando dinheiro com criptomoeda. Aí a pessoa pega o único dinheiro que ela tem, que era para formar o colchão dela, coloca nesses investimentos de renda variável, que eu já expliquei para você aqui o que é renda variável e renda fixa, certo? Então, na hora de colocar o investimento do colchão, de fazer o seu colchão de segurança, primeira coisa que você não pode abrir mão, segurança. O investimento tem que ser seguro. Segunda coisa que você não pode abrir mão. Lembra que eu falei que 2 você encontra característica alta e 1 baixo? Segurança alta. Precisa ter. Liquidez, ou seja, velocidade para sacar, para pegar aquele dinheiro. Precisa ser alta. Precisa estar investido num ativo que tenha alta liquidez e segurança. Consequentemente, o que vai ser baixo? Rentabilidade. Não é? Terceiro pilar. Os pilares não são segurança, liquidez e rentabilidade? Aqui, ó, rentabilidade baixa. Quando você investe para o seu colchão de segurança, para a sua reserva de emergência, a rentabilidade não é a melhor. Não, mas eu quero ganhar muito. Não, tá rendendo muito pouco. Eu tenho uma amiga que ficava desesperada quando ela olhava para o colchão de segurança dela. Nossa, mas só rendeu isso. Não é possível, eu botei R$1.000, só rendeu. Não, seu colchão de segurança não é para você ganhar dinheiro. Até porque investimento não é para deixar, não é para enriquecer. Investimento é para manter ou melhorar a sua vida. Ninguém fica rico só investindo. A pessoa tem que trabalhar. O que enriquece é trabalho, empreendimento, empreender, né? Fazer dinheiro e colocar esse dinheiro para trabalhar para você. É um complemento. Mas você não enriquece só investindo, né? A não ser algumas exceções aí, como eu falei, de quem comprou muitas ações de uma empresa que deu aquele estouro, né? Ou quem entrou ali, como quem comprou Bitcoin, que investiu um dinheiro bom no Bitcoin lá quando ele começou, né? Mas são coisas assim muito pontuais, né? Não é uma regra, ok? Então, o objetivo do colchão de segurança é esse. É proteger a sua vida financeira, proteger você de ter que pegar empréstimo, de ter que comprar dinheiro, de ter que pagar pelo seu dinheiro. Mas a rentabilidade dele é pequena. Por quê? Porque ele é um investimento de renda fixa. Ele vai render lá a taxa básica da economia, certo? Que hoje está em 4,25, ok? Então, você vai procurar qual tipo de investimento para fazer o seu colchão de segurança, que quem não tem precisa ter. Quem não tem colchão de segurança precisa ter. Não tem que sair correndo para pagar dívida, pegar dinheiro para quitar a dívida, se não tem colchão de segurança. Porque na hora que ele precisar, ele vai ter que correr para o banco. Pronto, não adiantou nada economizar quitando a dívida, vai se ferrar aqui com o banco tendo que pagar juros,
certo? Então, quais são os investimentos para o seu colchão de segurança? Ó, CDBs diário, que renda diariamente, porque tem liquidez, né? Se você precisar, na semana que vem, você, pum, me dá, sem ter um prejuízo grande com aquilo, certo? CDBs que rendam acima de 100% do CDI, ok? Se render abaixo disso, já não é um bom rendimento. CDB diário acima de 100% do CDI. Por exemplo, tem um CDB do Sofisa, Banco Sofisa, um banco digital. É um CDB que eu recomendo muito para os meus alunos. Ele rende 115% do CDI. Tesouro Selic, que é o Tesouro Direto Selic, atrelado à taxa Selic, 100% da Selic. Lembra, Selic, CDI, irmãos, quase a mesma coisa. Irmão gêmeo que saiu um na frente, o outro saiu 5 minutos depois, é mais ou menos isso aí. Então, tá até aqui o código, meu código do Sofisa, ó, é ACD, maiúsculo, ACD 104 30 37, ok? É o meu código, se você quiser abrir uma conta na Sofisa, o código de convite, ou se você precisar me pede, me manda um direct que eu te mando o link, ok? Agora, quem é cooperativado, que eu sou uma defensora da cooperativa, quem me conhece sabe, quem já participou das minhas aulas presenciais sabe disso, eu sempre falo da cooperativa, eu não ganho nada da cooperativa, gente. Já ganhei uma caneca lá, 3 copos de plástico que eu indiquei lá umas pessoas. Mas eu sou defensora da cooperativa porque a gente tem retorno, a gente tem participação, certo? Então, todo ano eu recebo 2.000 e pouco da cooperativa, já dá para botar um botox, né? E já dá para alguma coisa. Que banco paga você para usar? Né? A cooperativa a gente recebe para usar porque a gente é sócio, é por participação. Então, a cooperativa, eu não fazia o meu, até tive lá essa semana e estava conversando lá com a menina, eu não fazia a minha reserva de emergência lá, eu colocava no Sofisa, porque a cooperativa rendia menos, acho que era 88, 0,88, né? E agora a cooperativa COP Justiça aumentou para 100% o rendimento do CDI diário. Então agora, a partir de agora, eu vou começar a colocar a minha reserva lá, porque a gente tem participação. Então, na hora de dividir a participação, eu vou receber uma participação maior. Então, vai compensar essa diferença entre o Sofisa e a cooperativa, que o Sofisa rende mais, certo? Mas antes não era não, por isso eu não fazia lá. Agora que aumentou para 100% no diário, eu vou passar a deixar lá. Então você tem que dar, quando você for investir no CDB diário, você tem que perguntar, quanto está rendendo o CDB? Se for abaixo de 100, não vale a pena, tem que estar rendendo acima de 100, no mínimo 100%. Se render só 100%, você coloca no Tesouro Selic, que é mais seguro. Né? O CDB também é seguro porque é coberto pelo FGC, certo? Mas é dessa forma que você vai raciocinar, tá bom? Então, esse é o investimento para o seu colchão de segurança. É CDB, Tesouro Direto, fundo de Tesouro Direto, ok? Que algumas corretoras têm. Para investir no Tesouro Selic ou no Tesouro são 3 tipos, né? Selic, pré-fixado e o IPCA+. Para investir no Tesouro, você precisa abrir conta numa corretora de valores, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, ok? E fazer uma transferência para sua conta da corretora e lá você investir, escolher o título do Tesouro e investir lá na sua corretora. Me fizeram uma pergunta hoje nos stories, né? Perguntando se investir nos bancos é um bom negócio. Geralmente os bancos, os bancões, bancos de rua que a gente conhece, né? Eles não têm as melhores taxas. Por quê? Porque esses bancos, eles são, na verdade, eles se acomodam, eles não precisam fazer esforço pela clientela.
né? As pessoas que estão ali, na sua grande maioria, não entendem nada de finanças, eles só sabem colocar na poupança, porque tem que transferir. Então, qualquer coisa que o gerente falar, essa pessoa acredita. Ela não sabe o que é CDI, ela não sabe o que é Selic, ela não sabe o imposto de renda regressivo que vai entrar ali, ela não sabe que aquilo que está rendendo pode não estar valendo a pena. O gerente falou, ela acredita, ela é cega, certo? Então, o que eles oferecem, as pessoas compram, mesmo sendo produtos ruins, certo? As corretoras não, elas se esforçam para criar produtos melhores, para oferecer CDBs mais rentáveis, LCIs mais rentáveis, LCAs mais rentáveis. Por quê? Porque ela sabe que quem está ali é um público que conhece um pouco mais de investimento. Então, se eles oferecerem um valor muito ruim, aquele investimento não vai vender, vai ficar, né? Vai ter uma venda baixa, vai ter uma venda pequena. O banco não, ele bota qualquer porcaria ali e sabe que todo mundo vai comprar, porque tem uma fatia muito grande da população que não entende nada de dinheiro, de educação financeira, que acredita que consórcio é investimento e qualquer coisa que ele falar, a pessoa vai acreditar. Então, eles não se preocupam muito. As melhores taxas, os melhores investimentos estão nos bancos, nas corretoras, bancos digitais, alguns bancos digitais e corretora. O Sofisa é um banco digital muito legal, ele tem muitas opções de investimento. E quem investe acima de R$1.000 no Sofisa, eles dão R$50 de presente. Quando você abre com convite, tá? Com esse código que eu passei para vocês. Se você abrir sem convite, você não ganha. Um segundo exemplo que eu vou dar aqui. Vamos supor que você queira aí trocar o seu carro, certo? Você quer daqui a 3 anos trocar de carro. Você não quer mais pagar financiamento. Você não quer pagar juros. Você não quer comprar um carro de 50, pagar 80 ao final de 5 anos e vender ele por 20. É isso que acontece, né? O preço dele é 50, você financia, vai pagar 80, né? 80 mil financiado. No final dos 5 anos, tudo valores fictícios, né, gente? No final dos 5 anos, quando você vai vender, ele está valendo 20. Olha quanto você perde, né? Se você se preparar para essa troca, você passa aí 3 anos investindo, você vai pagar, o preço é 50, você paga 45, porque comprou à vista, ou vendeu o seu, inteirou, vai comprar à vista, vai pagar 45. Então, você deixa de perder muito dinheiro, né? E seu dinheiro está ali rendendo. Ao invés de estar pagando, você está recebendo juros. Vamos supor que esse seja o seu caso. Você está, ó, SOS Servidor agora, SOS Servidor na veia, tá esperto, não quer mais saber de pagar juros, só quer saber de receber juros. Eu tenho uma galera aqui que só quer saber de receber juros, né? Não posso dar nome aos bois, mas qualquer dia elas vêm aqui falar. Então, você quer se programar para trocar de carro, né? Daqui a 3 anos quer trocar de carro sem pagar um tostão para banco, para financeira. Ou, de repente, você quer fazer uma viagem, quer ir para a Europa, um sonho, ou quer ir para a Disney com a família, ou quer ir para o Japão, ou quer se preparar para fazer a compra da casa própria, dar uma entrada, comprar uma casa própria já numa condição diferenciada, sem ter que estar se endividando demais, sem ter que correr riscos demais, né? Já com uma boa parte ali para não ficar com uma prestação muito alta, um exemplo, né? Você quer se preparar. Aí o que você vai procurar? Vamos lá, vamos voltar para o tripé. Estou ensinando para vocês. Olha o que eu estou ensinando para vocês hoje. Estou ensinando vocês a analisar o investimento, tá? O que você vai fazer? Você vai voltar lá para o tripé. Eu quero investimento para daqui a 3 anos. Aí você vai analisar o quê? Eu quero segurança? Ou eu aceito arriscar? Não quero segurança, não quero perder, não. Quero ter a certeza de que eu vou resgatar lá no final de 3 anos mais do que eu coloquei. Então, eu quero investimento que tenha segurança. Rentabilidade? Não, vamos lá, vamos trabalhar. Liquidez, deixa eu ir na ordem para não confundir vocês. Liquidez. Você quer
esse investimento para daqui a 3 anos, você precisa de liquidez? Você precisa desse dinheiro? Você está colocando esse dinheiro lá para ir lá e pegar a qualquer momento? De jeito nenhum. Você está investindo esse dinheiro para daqui a 3 anos. Vamos lá. 2024, certo? Você não precisa de liquidez. Então, você precisa de segurança, liquidez você abre mão e você quer também rentabilidade. Você quer que ele renda um pouco mais, correto? Então, como é que você vai escolher esse investimento? Você abre mão da liquidez, certo? Quais são os investimentos que você pode fazer que não tenham, onde você possa abrir mão de liquidez? Geralmente são investimentos onde seu dinheiro vai ficar preso, onde vai ter carência. Não é aquele investimento que você possa sacar toda hora, ok? É aquele investimento que você vai investir para sacar lá em 2024, certo? Então, para o seu dinheiro render mais, você vai ter que abrir mão, né? Você quer rentabilidade. Ou você vai abrir mão da segurança, você vai para a renda variável, ou você vai abrir mão da liquidez, certo? O seu dinheiro vai ficar preso. Nesse caso aqui, ele abriu mão de quê? Da liquidez. E aí você pode fazer um CDB com carência de 3 anos, de 2 anos, ok? Você pode fazer um LCI, um LCA, que é isento do imposto, também com carência, que fica ali preso, você não vai poder sacar. Lá para você sacar em 2024. Por quê? Porque você está atrelando ao objetivo. Olha aí o que eu falo para vocês, que o objetivo é o mais importante na hora de você definir o investimento. Você vai conseguir tirar melhor proveito, encontrar melhores taxas. Por quê? Porque você está trabalhando de forma inteligente, você está customizando o seu investimento. Então, o que você vai fazer? Você pode botar num CDB com carência, se chama carência, né? Você não pode tirar antes daquele prazo. Um LCI, um LCA com carência. Tesouro pré-fixado, certo? Tesouro pré-fixado. Tem um tesouro aqui que eu anotei aqui o valor. Peraí. Tesouro pré-fixado 2024. Tesouro pré-fixado 2024. Por que ele é pré-fixado? Porque você já sabe hoje quanto você vai receber lá em 2024, certo? Ele está rendendo 8,22% ao ano, certo? Olha aí, se você fica no investimento com a taxa que tem a liquidez, que é o investimento ali indicado para a sua reserva de emergência, vai render quanto? 4,25% da Selic. Se você fica com esse dinheiro preso, ou seja, se você abrir mão da liquidez, você já vai encontrar investimentos com melhores taxas. 8,22%, tá? Num pré-fixado. Qual o único risco disso? É, de repente, a taxa Selic disparar, aumentar muito, passar de 8% e você está com o investimento ali, a taxa marcada em 8,22%. Esse é um tipo de investimento que não é aconselhável você sacar antes. O Tesouro, todos os 3 títulos de Tesouro, você pode sacar a qualquer momento. O Tesouro Selic, todo dia você vai ter aquele 100% da Selic. O pré-fixado e IPCA+, você só tem a taxa contratada se você retirar no prazo. Se você retira antes, você vai ter a taxação a mercado, que é o quê? A flutuação. Aquela taxa flutua, pode estar acima do que você comprou ou abaixo do que você comprou. Então, quando você tira antes, você corre o risco de não conseguir tirar o dinheiro que você esperava. Então, o ideal, quando você investe num tesouro pré-fixado e IPCA+, é que você só resgate no prazo, ok? Ou você pode também trabalhar com marcação a mercado, mas isso já é outra técnica, é outro entendimento, você tem que estudar para fazer isso, né? Mas em via de regra, você para trabalhar com esse tipo de tesouro, você tem que ir até o final, até a data
que é onde está garantido aquela taxa que você comprou. Terceiro caso, aposentadoria. Quero preparar minha aposentadoria, Ana. Sou oficial de justiça, ou eu sou secretário de juiz, ou eu tenho um cargo de responsável, e eu quero me preparar, porque eu sei que quando eu me aposentar eu vou perder muita coisa. E quantos colegas você conhece que não se aposenta porque o salário vai lá embaixo? Aí trabalha de mau humor, não queria estar trabalhando, é obrigada a estar lá, né? Poderia estar em casa, curtindo a família, fazendo o que gosta, está trabalhando porque é obrigado. Trabalhar porque gosta, ó, legal, trabalha até morrer. Agora, trabalhar porque é obrigado, isso não é legal, certo? Isso eu sempre falo para os alunos, que eles não podem deixar as coisas correrem dessa forma, né? Trabalhar tem que ser por prazer. Isso é, depois que você tem o direito de se aposentar, né? Você só fica ali se quiser, se você gostar. Não porque você é obrigado, porque se sair não vai conseguir pagar as contas. Isso não é legal, de forma alguma. Então, você quer preparar a sua aposentadoria. Ou você quer fazer sua previdência, né? Ou quer preparar a faculdade de um filho, quer deixar ali, né? Não sabe, de repente o filho quer estudar medicina, e seu filho tá bebê, tá criança ainda, você quer aí pegar uns 10, 15 anos, deixar, preparar alguma coisa lá na frente para ele. Se ele prestar, se ele for gente boa, trabalhador, estudioso, você vai estar lá com aquele dinheiro legal para ajudar seu filho. Se ele não quiser nada com a vida, se ele não quiser porcaria nenhuma, ele não precisa nem saber que você tem esse dinheiro, certo? Bem por aí. Então, o que vai acontecer com quem vai investir ali que é um investimento a longo prazo, na aposentadoria, fazer a sua previdência, a faculdade do seu filho? Porque quando você faz uma previdência, tem gente que paga a previdência para o banco e o banco tem muitas taxas. Eu já dei aula sobre previdência. A quantidade de taxa que você paga na previdência privada é muito alta. E muitas das vezes existem previdências tão ruins dos bancões que eles pegam o dinheiro e investem em renda fixa. Compra título do Tesouro, bota no Tesouro IPCA, que você pode fazer. Entendeu? Ou seja, ele fica com uma parte do seu dinheiro considerável, porque tem taxa de carregamento, taxa de administração, para botar o seu dinheiro no investimento que você mesmo poderia fazer, certo? Então, quem vai investir para aposentadoria está fazendo o quê? Está investindo está buscando segurança, certo? Para aposentadoria também, aqueles que têm um perfil mais arrojado, é muito legal investir para aposentadoria em renda variável, porque aí você tem o tempo a seu favor. Mas investimento de curto prazo e médio prazo já é um pouco mais complicado. Mas quem faz investimento para longo prazo é muito legal fazer uma renda variável, certo? Montar uma carteira para aposentadoria de renda variável. Então, nesse caso aqui, a pessoa que vai preparar a aposentadoria, vamos para o tripé, volta no tripé. Toda vez que você for investir, você tem que ir lá no tripé. Qual é o tripé? Gravou o tripé? Anotou? Aí, segurança, liquidez e rentabilidade. Você tem que analisar todo investimento de acordo com esse tripé. Bom, já tem praticamente 1 hora que eu estou falando e eu esqueci de pedir quem está aos servidores que estão assistindo esse vídeo gravado no YouTube, né? Vocês estão aqui ao vivo hoje, mas esse vídeo depois vai ser editado e vai para o YouTube. Então vai ter muito servidor que vai estar assistindo esse vídeo gravado, esse aulão gravado. Não deixa de deixar o seu like no vídeo. Não deixa de curtir, se inscrever no canal SOS Servidor, de enviar esse conteúdo para outros servidores, para que eles aprendam também, né?
chamar outros servidores aqui para o canal SOS, para a gente crescer cada vez mais, formar cada vez mais uma comunidade bonita aqui de servidores que cuidam da sua vida financeira, né? Servidores que querem distância dos endividamentos, querem sair dessa realidade de ter uma vida financeira em paz com as suas finanças. Então não deixa de fazer isso não, tá bom? Você que está assistindo ao vivo também fica o mesmo convite. Deixa aí o seu like, deixa aí a sua curtida, porque isso mostra para o YouTube que o nosso canal é relevante, que o que eu estou fazendo aqui é algo bom e avisa a outros servidores que a gente está no ar, tá bom? Então, na hora de se aposentar, você vai privilegiar o quê? Ali dentro do tripé. Segurança, certo? Você escolhe aqui a segurança. A rentabilidade, você não quer correr o risco, se bem que, como eu falei, né? Você até pode, aqui no longo prazo, trabalhar bem com a renda variável, desde que você saiba o que está fazendo, né? Não é cegamente investir, entregar o dinheiro para alguém investir, não é isso, certo? Mas você pode optar pela segurança. Você vai abrir mão da liquidez de novo, ó. Não precisa, para que você quer liquidez? Se você está preparando, guardando dinheiro para sua aposentadoria, você pode abrir mão da liquidez. E você quer rentabilidade, ó. Então é 2 altos e 1 baixo. Baixa liquidez, alta segurança, alta rentabilidade. E aí, quais são os investimentos com essa característica? Maravilhosamente, Tesouro Direto IPCA+, ok? Tesouro Direto IPCA+, é um dos investimentos mais rentáveis para longo prazo. É claro, não estou comparando com a renda variável, porque a renda variável ela tem potencial de crescer muito, principalmente quando você utiliza o tempo ali nas ações, na renda variável. O Tesouro IPCA+, por exemplo, tem Tesouro IPCA+, 2026, que ele está rendendo 3,73 ao ano, mais a inflação. O IPCA é a inflação. Isso é um chamado título híbrido, porque ele trabalha com 2 tipos de indexador. Ele tem um índice. Qual é o índice? IPCA, que é a inflação, mais um valor. Então, é o IPCA inflação, mais 3,73. Isso no IPCA 2026. Você compra o título hoje e tem garantido o IPCA, a inflação, mais 3,73 ao ano, se você sacar lá no final, no vencimento daquele título. Você pode sacar antes? Pode, mas se você sacar antes, você não tem garantia de que vai tirar esse mesmo rendimento. Quanto você precisa para investir no Tesouro IPCA+? Esse que eu digo que é bom para a sua aposentadoria, para uma faculdade de um filho, para alguma coisa de médio a longo prazo. R$ 59,06. R$ 59,06 você investe no Tesouro IPCA+ 2026. Aquele que eu falei pré-fixado de 2024, que eu falei da sua viagem do carro, R$ 31,61, certo? Então, só não investe, gente, quem não tem mentalidade de investidor. O que falta primeiro é mudar a mente, certo? A gente tem mentalidade de endividado. A grande maioria dos servidores tem mentalidade de endividado. E com pouco dinheiro, ele começa a construir algo legal. Daqui a pouco ele vai gostar. Isso vai se tornar um hábito. Ele vai ver o dinheiro dele crescer, ele vai querer investir mais. Ele vai deixar de comprar quinquilharia, vai deixar de comprar bugiganga, porque ele tem um compromisso dele com o futuro dele. Certo? Com o futuro do filho, com o futuro, né? Vai viver a vida dele e sem esquecer que tem amanhã. A filosofia aqui do SOS é essa, viver o hoje com qualidade, sem esquecer, deixando um pouquinho para amanhã também, para viver bem amanhã. Não para passar necessidade e dificuldade amanhã. Se o governo disser que não vai te pagar, você está desesperado, dependendo de filho, dependendo não sei de quem, né?
Então, vamos lá. Como é que você faz... o IPCA 2035, é um título que eu gosto muito, ó. 2035 daqui a 14 anos, né? Gosto muito desse título. 4,3 mais a inflação. Ou seja, IPCA, que é a inflação, todo ano que der de inflação vai ser remunerado o seu dinheiro que está lá, mais 4,13 ao ano, certo? Então, você vai colocando seu dinheiro ali. Quanto que é o mínimo para investir nesse título? 40,77, R$40,77, ok? Mas ele é indicado para esse vencimento. Se você só vai colocar esse dinheiro lá, você não vai colocar o dinheiro lá para sacar a qualquer momento. O dinheiro da sua reserva de emergência não pode ir para o IPCA+. Vai para o Tesouro Selic, para o CDB diário. Então, você precisa saber, você que vai receber agora o dinheiro, por exemplo, né? Das suas licenças. O que você quer? Você tem reserva de emergência? Você tem colchão? Se não tem, faça, priorize o seu colchão, que são 3 vezes o valor das suas despesas mensais, investidos no investimento que tenha o quê? Rentabilidade e liquidez. Qual o rendimento Tesouro Pré-fixado 2024? 2024, 8,22% ao ano, com o valor mínimo de 31,61. Você compra por cota, tá? Então, você já transfere multiplicando a cota. Você divide lá, eu vou investir R$1.000 nesse tesouro. Aí você divide por 31,61, vê quantas cotas, né? Para investir o valor certo, não ficar dinheiro sobrando lá. Quarto caso, vamos lá. Quem quer rentabilidade? Eu já falei aqui, já mostrei aqui, você analisando tudo pelo tripé, né? Colchão de segurança. Já falei aqui do investimento de médio prazo para daqui a 3 anos, para viajar, para trocar de carro. Já falei do investimento da aposentadoria, para formar ali a sua previdência, a faculdade do seu filho, sem estar pagando taxa para o banco, certo? Agora eu vou falar aqui, ó, aquela pessoa que quer rentabilidade. Ana, eu não quero saber de segurança, eu quero ganhar muito. Eu quero ganhar o máximo que eu puder com o investimento, certo? Eu quero ganhar o máximo, eu quero um investimento que estiver dando mais retorno. O que você tem que fazer? Dentro do tripé aqui. O que você tem que abrir mão, já que você quer a rentabilidade alta? Ou você vai abrir mão da segurança, vai investir no risco, ou você vai abrir mão da rentabilidade, vai ficar com o dinheiro preso. Você não consegue ter rentabilidade, segurança e liquidez. Não tem, não existe. Ok? Então, se você quer investimentos que rendam mais, você vai ter que ir para o risco. E empreender é risco, gente. Imagina você decide abrir uma loja, você decide começar um negócio. Não é risco? É risco. Pode dar certo, pode não dar. Mas é claro que você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que ir para o Sebrae, você tem que aprender algumas coisas para quê? Para minimizar os riscos. A mesma coisa no investimento. Você tem que saber o que você está fazendo para quê? Para diminuir os riscos. Correto? Então, se você quer rentabilidade, abra mão da segurança ou abra mão da liquidez. Mas, geralmente, abrir mão da segurança é o que dá mais retorno. Você vai ter que investir na bolsa, você vai ter que investir em fundos imobiliários, você vai ter que investir em fundos de investimentos, tá? Eles são regulamentados e fiscalizados pelos vários órgãos. Onde você compra isso? Na corretora. Você vai ter que se filiar, abrir uma conta em uma corretora. Para comprar Tesouro Direto, você vai ter que abrir uma conta numa corretora, certo? As corretoras são fiscalizadas por quem? Esses investimentos são regulamentados e fiscalizados por quem? Pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, pelo Banco Central, pela B3, pelo Conselho Monetário Nacional, certo? Pela Anbima. Anbima e B3 são entidades privadas, certo? E também, eu vou falar só rapidamente assim, sobre
Criptomoedas, que todo mundo pergunta muito e tal. Criptomoeda é investimento de renda variável. Renda variável, velocidade 5. Porque as criptomoedas, elas não têm regulamentação, gente. Elas têm uma regra própria, elas têm o blockchain, que é a forma de segurança da criptomoeda, certo? A criptomoeda, ela não é regulamentada em lugar nenhum do mundo. A espinha dorsal da criptomoeda é exatamente essa, é não ser fiscalizada por governos, não ser controladas por governos, é circular livremente no mundo todo, sem regulamentação, sem fiscalização. Então, é um investimento de alto risco. Você quer comprar criptomoedas? Compre, mas compre um pouquinho do dinheiro que você tem. Vai brincar com um pouquinho, pega ali R$500, R$1.000. Deixa eu brincar aqui com esse negócio. Deixa eu ver se isso aqui vale a pena. E começa a aprender, vai estudar. Não pega, não entra na conversa de uma pessoa que vem, que manda você dar o dinheiro para ele para investir em criptomoeda, gente. Não é assim. Tem muita gente caindo em golpe. Pega todo o dinheiro que tem, aí pega o dinheiro da reserva, o dinheiro que é para estar lá na segurança e na liquidez. Aí alguém fala que a criptomoeda está dando muito dinheiro, ele pega o único dinheiro que ele tem e compra tudo de criptomoeda. Teve uma criptomoeda aí agora, essa semana, que virou pó. Acabou, né? Foi lá embaixo, né? Nessas doideiras deles aí, e a criptomoeda simplesmente virou pó. Não é, muito provavelmente com o Bitcoin, não é isso que vai acontecer. O Bitcoin é uma criptomoeda muito conhecida, muito utilizada no mundo todo, é a principal, né? Mas é muito importante que você invista em criptomoedas, se você quer investir, primeiro, sabendo, aprendendo, estudando sobre criptomoedas, investindo no seu nome. Não vai pegar o seu dinheiro e entregar para alguém que montou uma empresa, que tem uma empresa, que é investidor, para ele investir em criptomoeda lá no nome dele, não, gente. Não é assim. Você tem que se filiar numa corretora que venda criptomoedas. E aí você vai pesquisar, vai descobrir. Você tem que se filiar nessa corretora, abrir uma conta nessa corretora e comprar as criptomoedas no seu nome, certo? No seu CPF, no seu código. Não é entregando seu dinheiro para alguém comprar criptomoeda. Tem um monte de gente entrando pelo cano com isso. Porque pega o dinheiro, aí daqui a pouco já apareceu no Fantástico, já apareceu naquele Repórter Record, os caras que riquíssimos, né, ostentam e ficam captando o dinheiro dos outros, dizendo que, né, e no começo eles pagam, a pessoa começa a receber. A pessoa ela tem aquela falsa sensação de que ela está ganhando muito dinheiro. Só que chega uma hora que aquela empresa fecha, o cara some e deixa todo mundo a ver navios. Certo? Então, quer investir em criptomoeda? Vai estudar sobre criptomoeda, vai aprender sobre isso e vai investir no seu nome. Essa é a melhor maneira de se fazer, tá bom? Tesouro Selic, eu esqueci de falar para vocês. Eu falei que o Tesouro tem 3 tipos, né? Selic, pré-fixado e IPCA+, né? E pré-fixado tem um valor já determinado na hora da compra. O Selic é a taxa Selic 100%, taxa básica da economia, e o IPCA mais a inflação, IPCA, a inflação, mais um valor, né? Dependendo do título. Você vai abrir a conta na corretora, vai transferir seu dinheiro para a corretora, vai entrar na corretora, vai escolher o título, molezinha, tudo fácil, tá? Tem as contas remuneradas também, né? Conta do Nubank, rende 100% do CDI. Mas eu não gosto muito porque, às vezes, quando fica muito fácil, se a pessoa não tem o controle da vida financeira ainda, acaba sendo uma cilada. Ela vai lá, vai sacar, né? Precisou para alguma coisa. Reserva de emergência não é para sacar.
Reserva de emergência, colchão de segurança é para pão e água. Ou seja, para necessidade. Não é, vou sacar porque eu vou viajar final de semana. Vou lá na reserva de emergência. Adorei essa calça, vou lá na minha reserva de emergência. Vou no show do Roberto Carlos, vou lá na minha... Não, reserva de emergência sagrada. Colchão de segurança é sagrado. É somente para necessidades. E outra coisa, pegou, tem que devolver. Se você pegasse dinheiro no banco que você não ia pagar, a sua reserva de emergência você tem que devolver também, tem que pagar de volta lá, ok? Faz a prestação, vai devolvendo aos pouquinhos. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Faça a sua reserva. Uma coisa que eu esqueci de falar. E se você tem dívida? Ana, eu tenho dívida. O que eu faço? Eu tenho consignado, eu tenho dívida não sei de que, dívida não sei de que. Bom, se você tem consignado, você precisa, primeiro, mesmo tendo consignado, sua reserva de emergência, seu colchão de segurança, que é para você não pegar mais consignado. Mas aí você faz o seu colchão 2 vezes só o valor. É dessa forma que eu oriento meus alunos. 2 vezes o valor da sua reserva de segurança, correto? 2 vezes o valor da sua reserva de segurança, seu colchão de segurança, e a partir daí você já começa a quitar amortizar, né, o seu consignado. Por quê? Porque você ficar investindo em outras coisas, pagando juros de consignado, não é a coisa mais inteligente. Por quê? Porque os juros do consignado, ele é infinitamente maior do que os juros que você vai receber, né? Os juros contra, ele sempre é muito maior. Então, faça a sua reserva de segurança, porque ela tem um objetivo, porque ela tem uma estratégia, e comece depois a quitar, aí antecipando os seus consignados. Agora, se você fala assim, Ana, não quero. É um direito seu. Meu consignado está lá, eu estou pagando, não está me incomodando, não está me apertando, digamos assim. Tranquilo, então é uma opção, né? Sabendo que você vai estar pagando mais juros do que recebendo. Eu prefiro pegar o meu dinheiro e fazer outra coisa, eu prefiro investir um pouco em qualidade de vida e melhorar algum aspecto dentro de coisas que eu preciso fazer. Eu prefiro investir aqui para trocar meu carro sem ter que me endividar. Tranquilo, tranquilo. Né? Você é livre para tomar as suas decisões. Você só precisa entender o que você está fazendo. Certo? Eu estou aqui explicando para vocês, eu estou aqui disponível, né, dando essa aula gratuita, mas eu não tenho como atender a todo mundo da internet que vem me fazer essas perguntas no particular. Por quê? Porque eu tenho que fazer isso com meus alunos. Eu tenho 100 e tantos alunos, e eles me mandam, e a eles eu tenho que ter tempo, eu não posso não ter tempo para eles, né? Eu me desdobro para ter tempo para eles, para ter tempo aqui para a rede social, né? Mas eu preciso ter essa disponibilidade. Mas você que está aí me ouvindo, você precisa aprender isso, ok? Para quê? Para você tomar essas decisões de forma consciente, de forma a valorizar o seu dinheiro, certo? Por que tem Selic 2024 e 2027? Os dois têm a mesma liquidez? Sim, é porque os títulos eles precisam ter um vencimento. Certo? É um papel, então ele tem um vencimento. Daqui a pouco, quando for lá em 2023, 2022, provavelmente eles param de vender o 2024, aí já criam outro. É só mesmo para organização, não muda nada. Seguro de vida vale a pena ou é melhor investir o valor que pagaria as parcelas? O seguro de vida ele é importante quando você tem pessoas que dependam da sua renda. Tá? Pessoas que dependam da sua renda. E se você morrer, aquela pessoa vai ficar talvez desamparada. Vamos imaginar aí uma pessoa que tenha um filho.
Eu fiz agora, há pouco tempo, o seguro de vida. Né? Uma pessoa que tem um filho, uma filha que é maior de idade, não vai receber, se você morrer, não vai receber a sua pensão, certo? E você sabe que você ajuda de alguma forma, o filho ou a filha está estudando, está ali naquela fase de se colocar profissionalmente. E se você morrer, ele não vai ter o seu salário e vai talvez ter dificuldades de se manter, porque manter o padrão de vida que você tem hoje, porque não vai ter mais a sua renda. Né? Talvez ele trabalhe, ganhe pouco, ganhe e não vai conseguir arcar. Então, num caso como esse, vale a pena você ter um seguro de vida, porque se você faltar, você sabe que aquela pessoa pelo menos vai ter um dinheiro ali para respirar, se manter. Mas para quem é endividado, já fica um pouco complicado. Eu tinha uma aluna que fechava no vermelho assim, todo mês em mil e pouco, R$2.000. Pagava um seguro de vida de R$700. E ela nunca tinha reparado, nunca tinha se dado conta disso. Eu falei, como assim? Como você paga R$700 de seguro de vida? Ah, não, porque meus filhos. Falei, você não está conseguindo pagar as contas. Ou seja, o banco, cheio de consignado, o banco entubou nela. Ela pensou no filho, na filha, mas não pensou, não olhou para... Porque não olha. A pessoa não olha, não tem o hábito de olhar para a vida financeira dela. Né? Ele só faz isso quando ele vem para cá. Quando ele começa a ter um choque de realidade ali na mentalidade dele, ele começa a olhar, né? Então é bem por aí. Exemplo em valores de CDB diário. O que significa 100%? Tem como dar um exemplo de como se retrataria investindo R$1.000? Olha só, CDB diário, um CDB diário, 100% do CDI, certo? Ele rende 100% do CDI. Como eu falei para vocês, o CDI ele não é 100% de nada, é 100% do CDI. O que é o CDI? É o irmão gêmeo da Selic. Quanto está a Selic? Taxa básica de juros 4,25. Ok? Então, se ele rende... O CDI ele rende um pouquinho a menos. Não estou falando o valor exato, tá? Mas se a taxa básica de juros está 4,25, talvez o CDI esteja 4,20, tá? Estou aqui chutando, não consultei para saber. Mas é sempre uma diferença assim, de pontos percentuais muito pequenininha de um para o outro. Então, 100% do CDI significa, por exemplo, 4,2, ok? Então, você vai calcular 4,2 de 1.000%. De R$1.000. 1.000%, ó. De R$1.000, ok? Vai render 100% do CDI, você vai fazer essa conta. Que é muito fácil, porque é 1.000, né? Então, essa conta é bem mais fácil. Vai ficar aí em R$42, né? 4,2. Cada corretora tem um produto ou são parecidos em todas elas? Não, as corretoras elas variam. CDBs, por exemplo, tem CDBs de vários bancos, bancos pequenos. Qual é o melhor investimento nas cooperativas? Olha, lá na cooperativa IED, pelo que eu vi, é só o diário mesmo que está pagando 100% da Selic. Você tem sempre que perguntar quanto está rendendo, quanto rende, e aí você já vai comparar com a taxa básica da economia, tá bom? Agradeço também a vocês, tá, gente? Muito obrigada a cada um de vocês. Sigam o canal, indiquem para os seus amigos servidores, ok? E também vai lá quem não foi ainda no YouTube, vai no YouTube, deixa lá o seu like, se inscreve, ok? E beijo grande para vocês, tá?